Meus amigos santistas, o Santos Futebol Clube conseguiu tomar gol de Inácio La Quintana, um dos piores jogadores que passaram por aqui, um cara que não conseguiu ser útil pro Santos na Série B, e os jogadores que hoje representam a camisa do Santos conseguiram tomar um gol dele, que acabou fechando o caixão. Depois o Santos até faz um gol com o David, que tem que ter mais oportunidade. A gente vai falar isso no vídeo de hoje, porque mostrou que tem bola pra isso, né? Tanto é que entrou bem o David Washington e veio aqui pro Santos pra ter oportunidade. Só que eu ainda tô abismado que o Santos conseguiu tomar gol do La Quintana. Porque do Sacha, a gente já sabe que a gente vai tomar o gol do Sacha, né? Na narração, o narrador até falava ali que o Sacha marca gol toda hora no Santos, e é uma verdade. Cara, o Sacha tem algum ódio pelo Santos. O Sacha saiu aqui, né, daquele jeito ruim, brigado com o Santos, de uma maneira não muito legal, quando ele vai pro Atlético, e ele pegou um rancor que desde lá, velho, todo jogo que o Sacha tá é gol, é gol, é gol. A oportunidade que ele tem de ferrar o Santos, ele vai com vontade, ele joga o jogo com vontade, cara. Tu vê que o Sacha tá com vontade de ferrar o Santos, tá ligado? Inclusive, no jogo que a gente, né, jogou contra o Bragantino pelo Paulista, o Sacha não tava, e por isso que a gente não tomou gol dele, obviamente. Porque se ele tivesse em campo, a gente tinha tomado gol do Sacha. Cara, a partir da final da Libertadores de 2020, né, 21, aconteceu em 21 a final da Libertadores, mas foi a Libertadores de 2020, que teve aquela questão lá da pandemia. Desde aquela final contra o Palmeiras, que o Santista foi castigado com aquele gol no final, o Santista só teve tristeza, cara. São times horrorosos, times omissos, times que não conseguem se impor contra equipes de pouca expressão, como é o Bragantino, por exemplo. O Santos jogando na sua casa, na Vila Belmiro, que um dia já foi um local que dava medo, e que hoje tava com 7 mil e poucas pessoas, e com razão, cara. Não vou culpar o torcedor, não. Eu vou culpar o torcedor que foi lá e vaiou o Guilherme? Não vou. Ah, só tem que vaiar depois do jogo. Não. O torcedor tava insatisfeito. E aqui nesse canal, eu e o Gabriel, a gente fala sempre. Desde antes, né, mesmo na fase boa do Guilherme. Guilherme não é jogador para ser titular do Santos na Série A. O Guilherme, ele tem seus problemas, ele atrapalha a fase ofensiva do Santos. Mas o pessoal ficou insistindo no Guilherme. Cara, a torcida começou a ver, né? Porque os gols que estavam encobrindo partidas ruins do Guilherme acabaram. Entendeu? Eu não tô querendo apedrejar aqui o Guilherme, né? Mas, cara, chegou a hora dele ficar no banco. E eu acho que foi uma maneira da torcida tentar expressar isso pro treinador. Porque é capaz que se a torcida não vai hoje, o Guilherme não sairia de campo. Ele foi sair pela primeira vez no jogo contra o São Paulo, na última rodada que teve, né? Isso na quinta rodada, cara. E a situação do Santos é pavorosa. Cara, o time do Santos é um catado em campo. A diretoria mostra cada vez mais falta de planejamento, escancara isso. O Caixinha fez um trabalho péssimo. Pra mim, realmente, ele deveria ter sido mandado embora. Mas o time do Santos foi montado durante o campeonato. Foi mal equilibrado, a gente vê isso, né? Por exemplo, o setor ofensivo do Santos, ele tem suas qualidades. O Rolheiser, cara, ele mostra muita qualidade. E já tinha gente querendo apedrejar ele, mas eu falava, calma. Dava pra ver que o gringo tinha qualidade. E ele tá cada vez mais mostrando isso. Hoje, foi ou se não um dos poucos que se salvaram. Acho que foi o único, cara, que se salvou mesmo. Eu até poderia ter colocado o Brasão, mas no segundo gol ele acaba tendo uma falha. Que acontece, obviamente, mas ele acaba falhando no segundo gol. O jogador hoje que conseguiu se salvar foi o Rolheiser. Ele deu uma outra vacilada, mas no geral ele foi muito bem. Tava buscando o jogo, armando o time do Santos, procurando, querendo aproximação, mas parecia que os outros jogadores não falavam a mesma língua que ele. Entendeu? Cara, parece que o Santista, como eu falei, desde 2021 é só tristeza. O Santos não tem mais poder na Vila Belmiro, isso é muito triste. Eu vi um vídeo do Noronha recente que ele fala que os jogadores atuais que jogaram no Santos, ou que jogam atualmente, né, ou os que jogaram aí nos últimos anos, principalmente desde 2020 pra frente, né, 21, esses jogadores, eles não sabem o que é Santos Futebol Clube, cara. Eles não têm essa noção de identificação, e alguém tem que mostrar pra eles, tem que dar um puxão de orelha, entendeu? O time hoje até teve um pouquinho de vontade, mas só vontade não basta. E é o que eu falo, cara, o que o Caixinha deixou de legado? Nada. O que o Caixinha deixou de legado nesse time foi o nada. De um time que criava poucas oportunidades, que deu 19 chutes, mas quantas chances claras o Santos teve? Pouquíssimas, né? E quantas dessas chances
foram jogadas realmente trabalhadas? Pouquíssimas também. O Santos, há muito tempo, cara, há muito tempo. Vamos ser sinceros, qual foi a última vez que você viu o Santos jogar bola mesmo? Que o Santos te empolgou de alguma forma, pelo menos por 2, 3 partidas seguidas. Qual foi a última vez? Muito tempo, cara. Talvez um pessoal fale, no Paulistão do ano passado, talvez, mas o time, ele tinha altos e baixos, ele sofria em alguns momentos. Qual foi a última vez que você viu um time do Santos que tinha consistência, um time que jogava o primeiro e o segundo tempo bem, um time com jogadores com vontade? Não tem. E aí, o torcedor durante a semana tem que ver o quê? João Schmidt, que não tem condições, cara. O João Schmidt, nesse Campeonato Brasileiro, ele fez uma partida boa. Ele ganhou um contrato de renovação até 2027. Qual é a explicação pra isso da diretoria, cara? Qual é? Não tem sentido. O Santos, antes da janela fechar, né, teve todo aquele enrolo com o Thiago Maia. O Santos sabia que precisava procurar um volante. E aí, do nada, mudou de ideia. Ah, não. As posições nossas no meio nos agradam. Como é que agrada, cara? Como? O Pituca não dá. Com todo respeito pelo que ele já construiu no Santos. Eu queria muito que ele fosse testado de 5. Eu vi o Rodolfo e o Noronha falando isso. E eles apresentando argumentos nos vídeos. E eu falei, pô, eu acho que realmente o Pituca talvez de 5 renderia. Até porque com o São Paulo ele jogou dessa forma. Porque ele é um jogador que não tem, ele não dá sequência pra jogada. Ele pega a bola e toca pra trás. E não é só ele não, cara. O time do Santos quase todo dá uma agonia. O Santos atrás do placar, tocando bola pra trás. Eu sei que às vezes tem que voltar, mas não toda hora. Voltando bola no goleiro, cara. O João Schmidt foi um hoje que falei, não é possível, cara, né? Não é possível que o cara tá me voltando bola no goleiro. Eu sei que o futebol tem que ser, né, bola trabalhada, mas tem que... O Santos joga a bola, né, a bola tá com um aqui, joga pro outro agora tá contigo. Parece batata quente, né? Agora não tá mais comigo, tá contigo. É pra tirar a culpa dele e jogar pro outro. Agora você vê o que você faz aí. E é praticamente o que o Santos faz. O Santos precisa de um técnico. Senhor Pedro Martins, que falou que a gente não tem pressa pra contratar um técnico. Não tem pressa mesmo? Ou não tá conseguindo, não tá tendo competência de conseguir contratar um técnico? Porque tomou não do Dorival, tomou não do Tite, do Sampaoli e de uma possível sondagem do Diniz, né? Porque as notícias que saíram é que o Santos não tentou efetivamente, mas já tinha meio que um não do Diniz pelos bastidores. E eu não queria o Diniz, né? Sendo sincero aqui. Os outros 3, eu acho que seriam bons. O Ramon Dias não quer trabalhar, mas eu acho que nesse time do Santos, eu não sou o maior fã do Ramon Dias, mas ele pegou um Vasco e conseguiu fazer com que o Vasco não caísse, né? Lá no ano que o Santos caiu. E pegou o Corinthians e conseguiu também. O Corinthians estava num momento conturbado quando ele chega. O Corinthians não cai e ainda classifica para a pré-Libertadores. Chegam os reforços também. E o Santos vai ter a janela de meio do ano. Mas é uma situação desesperadora do Santos. Aqui, ó. Essa daqui é a nossa tabela, cara. O Santos tá com 4 pontos. Entendeu? Só o Sport tem menos pontos que o Santos. E vou te falar, o Sport ainda tá jogando um pouco melhor que o Santos. Fez partidas no geral melhores que o Santos. Não tá jogando bem, não, longe disso. Tanto é que é o lanterna. Mas no geral, se tu for ver jogo a jogo, o Sport, ele foi prejudicado em alguns momentos. Tudo bem que nesse último jogo contra o Fortaleza teve aquele lance polêmico lá. Não sei se vocês viram do VAR. Que não tem, né, a CBF é uma várzea, que ela não coloca um chip. Mas aí paga 250 mil reais pra presidente de federação, né? Mas isso daí é papo para outro vídeo. Agora, olha a situação preocupante do Santos. Em 6 jogos, o Santos tem 4 pontos. Na próxima rodada, do Brasileiro, o Santos joga contra o Grêmio fora de casa. O Grêmio que tá 1 ponto acima do Santos. Você tem esperança que esse time do Santos ganhe esse jogo? Complicado. O Santos precisa de um técnico. Eu já falei aqui algumas vezes, cara. Um técnico ruim, um técnico mediano, ele pega o jogador mediano e joga pra baixo. Esse jogador que é mediano, ele acaba piorando. Um técnico bom, ele pega um jogador mediano e joga pra cima. Ele melhora esse jogador. Principalmente se o Santos conseguir trazer um técnico de acordo com os jogadores que tem. A gente sabe que tem problemas na defesa e vai ter que contratar no meio do ano. Vai ter. Agora, com as peças que tem, o Aderlan hoje entrou razoavelmente bem, né? Entrou com vontade, mostrando alguma coisa. Pode ser uma opção.
Tanto é que precisou colocar ele, porque a situação tava feia. E aí teve que colocar ele. O Luizão vinha fazendo uma partida de altos e baixos, começou bem, teve alguns erros. O Verón não ajudava muito na marcação, ele acabou sofrendo bastante. Acabou falhando, acontece, também não tem que, né, crucificar o moleque. Eu sei que no Paulista ele também já teve aquela mini falha lá que ele deixa o cara subir. Foi o jogo, acho que contra o Botafogo de São Paulo. Ele acabou falhando num momento crucial e a gente tomou um gol do Sacha, que odeia o Santos. Ele tava querendo, ele quase fez, o Brasão salvou ali 2 vezes. Ele chegou também no começo do jogo a ter uma chance. E o Sacha, ele odeia o Santos. O Lucas Barbosa também é outro. Aí a torcida fica vaiando, né? Fica inflando o jogador fica por pé da vida, né? E é isso, cara. A situação do Santos tá feia. Quinta-feira o Santos pega o CRB pela Copa do Brasil, em casa. E é capaz de passar mais uma vergonha. Porque antigamente, quando o Santos jogava em casa, você sabia que o Santos ia ganhar. Nem que fosse 1-0. Hoje em dia... E hoje, cara, era pro Santos ganhar de 0,5-0, 1-0 que fosse. O Santos não podia ter perdido esse ponto pro Bragantino. Eu sei que o Bragantino tá vindo embalado, são 4 vitórias, né, seguidas. Mas o time do Bragantino é ruim, cara. É ruim. É um time que se encaixou. Por isso que eu falo. Eu vejo, por exemplo, o Fortaleza, lá do início do Vojvoda. Ele chegou, o time do Fortaleza tinha peças ruins. Ele conseguiu juntar aquelas peças e fazer com que aqueles jogadores medianos desempenhassem mais do que podiam. Que em conjunto, numa maneira de jogar na questão tática, esses jogadores, ele entendeu os jogadores que tinha e ele levou esses jogadores do patamar que eles são. Só que o Santos não consegue achar um técnico. Faz contratações erradas de treinadores e aí depois tem que ficar pagando multa, por exemplo. Tem que pagar os 15 milhões pro Caixinha ainda para poder registrar um técnico no BID. Né? Porque senão não vai conseguir registrar. Então, a gestão Marcelo Teixeira vem se mostrando aí bem incompetente, essa é a verdade, tem que ser falada. Tem os seus méritos por trazer o Neymar, tem. Mas o Neymar só veio, vale lembrar, porque ele quis. E o Pedro Martins falou que não tem pressa, né? E aí vai indo, ó. Efetivam o Sampaio por uma semana, o Sampaio não tem culpa de nada. O cara tá, né, pela primeira vez sendo treinador e não dá, cara. Que nem eu falei, mas, sei lá, joga ele pra base mais pra frente, deixa ele aprendendo ali, quem sabe mais pra frente, né, que ele se torne um bom treinador, mas hoje não dá. Não dá, cara, não dá. O time do Santos hoje foi mais um catado, só que mostra muito do que foi o trabalho do Caixinha. Não tinha uma ideia, o time do Caixinha, ele falava bonito na entrevista, só que você via em campo, não era nada do que ele falava, prometia pressão, o Santos não marcava pressão, prometia aquele perde e pressiona, pouquíssimas vezes o Santos perdeu e pressionou. E na questão da pressão, um jogo ou outro, em um tempo ou em alguns minutinhos, o Santos pressionava, mas era raro, tá? Prometia um time objetivo, né? O Caixinha é conhecido por um time que pega a bola e já busca direto o gol. Não tem. O Santos tem resquícios do Caixinha. O time do Santos é um time que fica até com a bola, teve 55% de posse de bola, mas é aquela posse de bola inútil. De nada adianta a posse de bola. Você tem que criar chances. O time do São Paulo era isso, cara. Era por isso que encantou o santista. Tinha só posse de bola, só que era uma posse de bola efetiva. Um time que buscava o ataque, que queria o gol. E o Santos é um catado em campo. O Santos é dependente de jogadas individuais, tá? Esse é o resumo do Santos. Cara, vamos jogador a jogador? O Brasão, eu vou dar uma nota 5,5, porque ele falha no segundo gol, mas também a vaca já tava indo pro brejo. Poderia ser que se o Santos não toma aquele gol e empatasse com aquele gol do David Washington, poderia, né? Aquele gol... Mas se muda uma coisa, pode ser que outra não aconteça, entendeu? Tipo, se tira o gol ali que o Brasão salva, pode ser que o gol do David não acontecesse. Porque o Santos ficou mais desesperado e aí era tudo ou nada, né? Com 1-0 o Santos ainda tava com receio de tomar o segundo gol. Então, um 5,5, no geral, o Brasão salvou bastante o Santos hoje. Por mais que ele falhou nesse segundo gol do Bragantino, ele salvou muito e vem salvando jogo após jogo. Gil, Isaivaldo, Luizão, Escobar, cara... O setor defensivo do Santos foi mal, né? A zaga do Santos tá tomando muitos gols. O Luizão, ele alternou bons e maus momentos, acabou falhando, nota 4. Gil também nota 4. Zé Ivaldo também pouco apareceu, né? Interceptando. O Zé Ivaldo nesses 2 últimos jogos tá bem mal, nota 4 também. O Escobar, ele falhou em um lance, só que deu sorte. Que foi até um lance que o Brasão sai dividindo ali com o Lucas Barbosa, mas ele falhou feio ali. O Escobar vem dando aí umas derrapadas na questão defensiva. Ofensivamente ele não é o melhor,
Mas ainda acho que, da defesa, ele ainda foi o menos pior. Junto com o Brasão, que o Brasão falhou, mas salvou o Santos. Poderia ter sido um placar maior, tá? Isso que é assustador. O Santos poderia ter perdido demais pro Bragantino em casa. Isso é assustador. João Schmidt e Diego Cristiano, que é o Pituca, não tem como, tá? É um absurdo o Santos ter renovado o contrato do Schmidt. Qual é a justificativa pra ter renovado o contrato do Schmidt? Me diga. Qual é? Não tem. Não tem. O Schmidt não fez um bom Campeonato Paulista. Se fosse no ano passado, quando ele fez um bom Paulista, beleza. Ele não fez um bom Paulista. E já estamos na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele fez, mais uma vez, um péssimo jogo. Foram 5 péssimos jogos dele e um bom. Que eu nem lembro mais contra quem foi, mas teve um jogo bom dele. Exceção. É um jogador que se mostra lento, não tem ritmo pra jogar a Série A. Quando pressionam, ele se atrapalha, até com a questão de saída de bola. Tem uma questão de um lançamento bonito, não dá, não tem ritmo pra Série A, tá bom? Não dá. E renova o contrato dele até 2025, 27, uma brincadeira. Pituca, eu ainda queria muito que ele fosse testado de 5, mas também a situação do Pituca tá ruim. Ele não tá conseguindo se achar, né? Não tá dando pro Pituca. Ele e o Guilherme foram os mais vaiados no jogo de hoje, com razão. A torcida tem a consideração pelo Pituca, mas já tá cansada. É uma relação que já tá bem desgastada. Eu acho que no final o Pituca vai acabar saindo. Eu queria que ele fosse testado de 5, porque eu acho que ele poderia render algo. E é uma opinião que eu peguei ali do Felipe Noronha e do Rodolfo. Eu vi eles falando e mostrando lances, e eu acho interessante realmente. O Pituca, ele não consegue dar progressão à jogada, então ele não serve pra ser esse 8. Mas talvez como 5, né, ele poderia ajudar, poderia ser mais útil. Chegando ali também, na chegada ele não é tão bom, até marca um gol ou outro, mas mais erra o chute do que acerta. Eu preferia o Pituca como um 5 ali. Ele é mais rápido que o Schmidt, por exemplo. Gabriel Veron, cara, na questão defensiva comprometeu, mas ao mesmo tempo no ataque ele foi ok, criou boas jogadas, se atrapalhou em algumas. Eu acho que a questão do peso acaba pesando, né? Mas ele mostrou, foi um dos melhores jogos dele pelo Santos até agora. Ele conseguiu fazer algumas triangulações ali com o Rollheiser. Pra mim o Rollheiser foi o melhor do Santos em campo, né? O Pituca e o Schmidt nota 3,5 pros dois. O Veron nota 5,5, 6, por aí. O Rollheiser pra mim foi o melhor em campo, pelo lado do Santos. Ele mostra muita qualidade, que nem eu falei, velho. O cara tinha 6 jogos e o pessoal já tava querendo crucificar. Calma! Ele já mostrava uma certa qualidade com a bola. A gente via que ele manjava do riscado, como o pessoal fala. Então ele tem qualidade. Só que tava chegando num campeonato diferente, né? Se adaptando ao time. O time também tava vivendo um momento ruim. Ele começou tendo poucas chances. Então calma. É um jogador que mostrou qualidade. Eu sei que ele vem com um valor alto e a torcida fica, né? Pé da vida. Teve a experiência com o Morelos, que eu também acho que manja do futebol. Só que tava fora de forma e tal. Mas o Rollheiser não, ele é um cara mais jovem, bem mais jovem que o Morelos, é um cara promissor, que bateu na Europa e voltou. Só que calma, ele tem qualidade, ele mostra isso. Se teve alguém que hoje jogou bem no Santos, foi ele. O cara que buscou jogo, que distribuiu as jogadas, que ditou o ritmo do Santos de alguma forma, que o Guilherme, por exemplo, não pode bater bola parada. É o Rollheiser, cara. Eu fico pé da vida com o Guilherme batendo bola parada. Com o Rollheiser em campo, não dá pro Guilherme bater bola parada, velho. Entendeu? Não dá. O Rollheiser, então, eu vou dar uma nota 6,5. 6,5 pra 7. Se o Santos conseguiu criar alguma coisa nesse jogo, muito se deve ao Rollheiser. O Guilherme não dá mais. Nota 3. Pouco criou. Não foi a pior partida dele pelo Santos, mas também a torcida já tá esgotada. O Guilherme... Se o Guilherme fosse que nem o Escobar, que sabe que tem suas limitações, não se achasse craque, era ok. Eu já tô falando isso vídeo após vídeo, mas é verdade. Só que o problema é que o Guilherme se acha craque, e aí ele acaba atrapalhando mais do que ajudando. Ele toma decisões muito erradas, né? Ele acaba atrapalhando nos pequenos detalhes, e a torcida tá começando a perceber isso. E muitas das partidas dele eram encobertas por gols, né? Tanto é que ele foi o artilheiro do Paulista. Só que os gols não estão saindo, e a torcida tá começando a ver que... Opa, calma aí. Esse cara, ele não ajuda a dar progressão à jogada. Muitas vezes ele atrasa o ataque do Santos. Muitas vezes ele toma a decisão errada, a pior decisão possível. Então não tá dando. Entendeu? Eu não sou contra ficar apedrejando o jogador. Só que desde sempre aqui no canal a gente fala, o Guilherme é um jogador limitado. O Guilherme é tipo um Ângelo Romero, como eu falei ali. Tem até um vídeo recente do canal, o último. É o Ângelo Romero da Baixada. Eu sempre brinco aqui, entre a escala Luciano e Ângelo Romero, ele tá no meio.
Ele não é nem tão ruim que nem o Romero e nem no nível do Luciano, né? Ele tá no meio ali dos dois. Então, nota 3 pro Guilherme. Tiquinho hoje também, bem mais ou menos. Teve uma jogadinha ou outra ali de tentativa de pivô, mas o Tiquinho há um tempo já não vem conseguindo ir tão bem. Eu acho que em alguns momentos ele poderia ser substituído. Eu sei que o Santos não tava com tantas substituições pro ataque no banco, porque muita gente tá machucada, tem essa questão também, né? Muita gente machucada no ataque. O Santos que tem um ataque interessante, sabe? Tem peças interessantes no ataque. Mesmo com desfalques, tem um ataque ali ok. Só que o Santos não tá conseguindo se achar. É verdade que o centroavante no Santos sofre muito, mas eu acho que chegou a hora do David ganhar mais oportunidades também. O Aderlan, ele entrou mais pro final, mas no que ele entrou ali com vontade, mostrando diferença na lateral. Eu acho que em alguns momentos ele foi bem, em outros ele mostrou excesso de vontade, mas nem dá pra dar uma nota porque ele jogou pouco tempo. O Tiquinho eu vou dar uma nota aí 5, tá? O Ian também entrou ali, mas jogou pouco tempo, pouco deu pra ver. Mas acho que é um cara que tem que ter oportunidade, já que o João Schmidt e o Pituca não estão funcionando. É um cara que tem que ter oportunidade, é um cara da base. Vamos ver, dá algumas chances pro moleque pra ver. O Santos foi assim, sempre foi assim, né? É a característica do Santos, dar a chance pra base, então dá a chance pro moleque. Vamos ver o que vai dar. David Washington, cara, é um jogador que tem que ter chance. Até agora ele não tinha entrado bem nos jogos, né, que teve oportunidade dessa volta. Mas hoje entrou muito bem, entrou com vontade, entrou criando oportunidades e mostrou ali ser centroavante na hora do gol. Quando ele entrou, ele criou boas oportunidades e ele veio pra cá pra ter mais chances. Então, meus amigos, ele tem que ter mais chance. Até porque o salário dele é elevado. Então não dá pra ele ficar só entrando com 20 minutos do segundo tempo, que é o que tá acontecendo quase todo jogo. Não. O Tiquinho hoje não tava bem. Dava pra ter tirado e colocado o moleque, deixar um atacante ali de mais flutuação, que sai mais da área, né? Que é mais móvel. Ou então mesmo jogando com o Tiquinho, mas ele deveria ter entrado antes, cara. O David Washington veio pra cá pra ter chance. E o Santos tá precisando de alguém ali. A gente já sabe que ele tem qualidade pela primeira passagem. Então ele precisa ter mais oportunidade. O Matheus Xavier também não deu pra ver muito. E o Lucas também entrou lá ali no finalzinho. Cara, o Santos se encontra numa situação preocupante. Tudo vai depender agora do técnico que escolher. E saiu uma matéria recente no UOL que o Santos tem um valor elevado para pagar nesse ano, né? Então, eu não sei como é que isso vai se desenrolar no passar do tempo aí, porque o Santos gastou muito mais do que poderia, tem dívidas que vencem nesse ano, de 2025, então provavelmente vai ter que fazer uma venda, só que quem vai ser essa venda? Uma boa pergunta também. E o futuro do Santos nesse Campeonato Brasileiro vai depender muito do técnico que contratar. Eu acho que agora a diretoria não tem mais dúvidas que precisa contratar alguém, né? O Santos hoje foi engolido pelo Bragantino. Não foi aquele jogo que o Bragantino deitou totalmente, mas se alguém mandou no jogo foi o Bragantino. Teve as melhores oportunidades. E o Santos só foi dar uma resposta melhor quando tomou 2 gols. Aí o Santos foi tentar alguma coisa e teve algumas oportunidades e saiu o gol ali. Cara, eu espero que a diretoria e o Pedro Martins tomem uma decisão decente pelo técnico, que tenham pressa, porque agora tem que ter, né? Não é possível que não tenha os nomes aí. Tem que escolher um cara certo, que encaixe com o elenco, e um técnico competente, ele consegue elevar essa equipe, e o Santos briga ali por G8. Agora, dependendo do técnico que vier, cara, o Santos vai brigar lá pra baixo mesmo e tá ficando complicado. Então, tudo vai depender da escolha do técnico. E agora, quem vai ser contratado? Essa daí é uma boa pergunta. O Santos já tomou vários nãos, o Santos é mal visto no mercado, graças às outras gestões e a essa também. E aí? O Santos tem que pagar o caixinha ainda para poder registrar um outro técnico. 15 milhões, aí tem que fazer um acerto com ele, né, para poder... Não vai conseguir pagar os 15 milhões agora. Vai ter que fazer o bem bolado ali. É complicado, cara. Que nem eu falei, desde a Libertadores o Santista tá sofrendo. É um ano pior que o outro pro Santista. O Santista faz tempo que não tem felicidade em ver o Santos jogar. O Santista espera a semana ali pra ver o Santos jogar. E quando o Santos joga, é decepção. Então, é triste a situação que o Santos se encontra no momento. Mas vamos torcer que a diretoria e o Pedro Martins escolham um treinador competente. Porque, que nem eu falei, esse time não é todo ruim. Tem, sim, defeitos, obviamente. A defesa tem grandes defeitos. O meio-campo do Santos inexiste, principalmente os 2 volantes, porque o Roleiser ali, como armador, mostrou
Mostrou que tem qualidade, mostrou que sabe armar o jogo. Os dois volantes são inexistentes. A gente vai depender muito dessa volta do Zé Rafael. Torcer para que ele volte bem. E no meio do ano vai ter que fazer uma outra contratação. Agora, como é que o Santos vai estar financeiramente? Se o Santos gastou muito mais do que deveria para 2025. Se o Santos tem muitas contas para pagar aqui que vencem em 2025. O Santos tem um caixinha para acertar aí. 15 milhões. 15 ou 20 milhões. É uma situação complicada, mas eu não vou desistir, cara. Eu falo, se o Santos acertar um técnico, não precisa ser o melhor técnico do mundo, mas um técnico que consiga elevar esses jogadores, que entenda as características do time que tem, o Santos consegue brigar ali pra 10º, pra cima, tranquilamente. O Santos tem qualidade no ataque, o Santos tem jogadores que demonstram refino com a bola. A grande questão do Santos é a volância, principalmente o 5 e o 8. Tem um bom tempo, né, que tava bem, só que ele se machucou. Com um bom tempo, a gente já tem o 8, falta o 5 ali, o primeiro volante. A lateral direita, que eu acho que o Aderlan pode ser nossa salvação, pelo menos até essa nova janela que vai ter no meio do ano. E a zaga também vai ter que contratar, pelo menos um zagueiro, porque o Gil, ele tem limitações, tá ligado? Ele não tá falhando bruscamente, mas em alguns momentos ele mostra limitações, ou vai ter que dar chances pro Luan Pérez, ou vai ter que contratar outro zagueiro aí, porque o Santos precisa se reforçar. Na questão do ataque, tem um time interessante, tem opções interessantes. Agora também tem que ver esse DM. Barreal machucou, Bom Tempo machucou, Neymar tá machucado, mas beleza, é uma lesão que já vem, né, crônica. O Santos tem mais e mais jogadores no DM, em questão muscular. Teve mais jogadores aí, não vou me recordar agora, mas tem outros desfalques. Então realmente o Santos tem que ver essa questão do DM, né? Que hoje, por exemplo, o Barreal fez falta, o Bom Tempo fez muita falta. Ah, cara, é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou de mais uma atuação patética do Santos. E qual é a sua esperança aí? Você acha que o Santos, que esse ano vai dar ruim? Eu ainda não larguei não, o Santos. Eu acho que dá pra dar a volta por cima, o campeonato ainda tá na 6ª rodada e pode ser uma virada de chave. Agora o Santos precisa acertar no técnico. Porque se errar, cara, aí vai ser feio o negócio, porque esse time tá jogando muito mal. Tá realmente um catado em campo. Bom, é isso daí. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!